E falamos no primeiro bloco sobre o lado A da gravidez, que é aquela coisa toda bonita que a gente sabe que é o que faz valer a pena o lado B. Mas para as mamães que querem saber como é o lado B, a gente não pode tapar o sol com a peneira, temos que falar também. É verdade que vocês, mamães, até o site fala assim, ficam com um figurino super sexy, né? Meias de compressão, cintas, sutiãs de sustentação, suporte pansal. Verdade ou não? Com certeza. Não vou me enganar as telespectadoras. Cria um figurino diferente, não cria? Cria. E tudo isso é justamente para auxiliar a mulher, né? Aham. A meia de compressão para não ter alteração nas varizes, né? Uma calcinha especial também para barriga, porque ajuda a sustentar o peso da criança, né? E também para não dar flacidez no corpo da mulher, né? Sutiã também de sustentação para os seios, porque vai começando a ter uma diferença no hormônio, né? Então produzir leite. Então tudo isso é muito importante. Eu acho Vocês que é uma viram que coisa bonito boa. com a mamãe, né? Eu coloco de uma forma assim, irônica, e ela já melhorou o negócio, né? Quer dizer, vai ficar bonita, não significa ficar feia. Não fica feio. Eu acho que a gente fica até bem bonita, deixa tudo certinho. Cíntia, é verdade que você não sai mais da privada e faz xixi toda hora? Isso acontece Vamos falar do muito lado mesmo. B. Vamos falar do lado B. Demais a conta. É mesmo, né? Como que dá vontade de fazer xixi toda hora. Você fica sentada no trono, né? Não é Com nem certeza. diante, é de sentada. É a própria rainha. Mas A você própria sabe que rainha. isso até acho que como é que Deus é perfeito, né? Por que a mulher toda hora vai no banheiro fazer xixi? Principalmente à noite. Porque à noite a criança também tem fome. Tem médicos que não gostam que a criança amamente à noite. Mas meus filhos mamaram muito. Eles morriam de fome. Meu leite era muito pouco e não sustentava direito. Então, por que você tem vontade de ir no banheiro? Para você justamente, quando nascer a criança, você ter o costume de acordar à noite. Porque quando você não tem filho, você deita à noite, só acorda de manhã. Então, isso é uma preparação, né, do próprio organismo, né, que Deus fez tudo tão perfeito, para a gente já conseguir levantar à noite. Falar em levantar, já que você falou, Nildelena, é verdade que vocês já não deitam mais na cama, vocês rolam? Puxa vida, bom, eu literalmente rolava. Porque da minha primeira gravidez eu engordei 15 quilos. Muito, né? E eu fiquei parecendo uma patinha. Era uma coisa impressionante, porque sapato não entrava mais no meu pé. Né? Fiquei assim, 2, 3 números a mais do que eu calçava. Puxa. De tão inchado que ficou o pé. Mas eu ainda continuava me achando a grávida mais linda do mundo. Os modelitos, então, que eu arrumava para poder usar, gente, essa meia, igual você está falando da compressão, que é para proteger, eu colocava minha meinha, minha sapatilha, comprava cada modelito e ficava linda. Tá vendo? Queria sempre enfeitar cada vez mais. Eu estava me sentindo o máximo. Eu era muito magrela, mas muito mesmo. Então, quando eu engravidei, o que Engordou? acontece? Não, no início, eu não engordei rápido. Não, porque eu tive um lado B já logo no início. Que né? foi? Eu engravidei e fiquei com anemia. Então eu tive uma anemia, então eu fiquei magra, muito magra. E aí o que acontece? Meu terror era que eu queria exibir a barriga. E a barriga não crescia, não aparecia. Imagina, não é possível. E eu esticava, se eu estivesse em pé em algum lugar, eu esticava toda, para ver se aquela barriga aparecia, sabe? Barato. E depois também quando fez o tratamento, que eu comecei realmente já adquirir peso, aí foi tudo assim muito bom. Né? O lado B dessa anemia também é que a parte ruim, eu não curtia no início. Não estava conseguindo curtir a gravidez, eu ficava só querendo dormir. porque E chorava muito. moleza, fraqueza. E eu falava para Deus, né? Eu orava, meu marido, mas que tá chorando, não chora, já tá fazendo tratamento, né? E eu falava assim, eu pedi tanto para Deus um filho. E agora que eu tô esperando o filho, eu não consigo curtir, porque eu não consigo nem levantar. Imagino. E fiquei muito fraca, né? Quanto tempo assim? Foram alguns Primeiros meses, porque eu tive que fazer um tratamento rigoroso. Porque como eu não comia, não era muito comilona antes, não tinha uma boa alimentação, não tinha vontade assim de comer, eu já tinha tendência à anemia. Então eu tive anemia assim a minha vida inteira, desde criança. E ainda com o bebê, requisitando suas energias. Sempre tinha que tomar remédio para eu poder ficar tranquila. Aí, quando eu engravidei, ela veio com força. E aí eu tive que tomar, além das pílulas mesmo, né, dos comprimidos para tirar, ainda injeções. Então, é assim, revezava, injeção um dia num braço, no outro. E eu fiquei assim, uma semana só de injeção. Lado bem, cara. E já tinha todo um estresse, né? Eu sempre fui muito prevenida, igual eu falei, sempre detalhista. Então, quando eu fui me casar, eu fiz o meu exame pré-nupcial, fiz tudo bonitinho, né? Queria entrar no casamento
saudável, tudo beleza. Aí eu tive já o meu primeiro estresse, porque aí eu fiz o exame de sangue e foi constatado que meu sangue é B negativo. Então, pra você ver como é que meu marido achou uma pérola, né? Você viu? É muito difícil achar um sangue B negativo, ele me achou. Achou raridade? Raridade, exclusividade. Cíntia, é verdade que vocês ganham o andar lindo de pata? De pata. Com certeza. Perna aberta. E a gente anda sem perceber desse jeito. A gente começa a andar toda torta, aí ele já sabe, aquela ali é grávida, tá vendo? Vê de costas, já sabe que é uma grávida andando. Toda tortinha, igual uma pata. Responde se isso aqui aconteceu com você. Diz assim, ó, que elas bebem água como refugiadas do Saara. Até que eu não tinha Não. muita sede, não. Até a sede mesmo eu não tive, não. Tanto que no finalzinho, antes de eu ganhar, no ultrassom deu que eu tinha baixa de líquido amniótico, né? O líquido mesmo, a sede eu não tinha muito, não. Porque uma coisa que as Bebia, mulheres falam muito, né? eu bebia muita água, tentava me hidratar. Mas sede muito eu não tinha, não. Verdade que você dá uma olhadinha pro seu guarda-roupa nessa época e dá uma olhada com aquele ar desolado, Tristeza. assim, nada me serve. Aconteceu isso, Rosiane? Aconteceu bastante, mas aí a gente vai adaptando as novas roupas, que eu acho roupa de grávida bonita. Bonita, eu também acho. Eu adoro, eu acho muito bonita. E eu curti bastante, né? Todas as minhas 3 gravidez. Então eu sempre gostei, nunca tive problema de olhar para trás e... Mas você fica com vontade, você, nossa, será que eu vou entrar naquela roupa de novo? Será? Esse é o estresse. É. O estresse é esse aí. A gente preocupado se vai conseguir de novo voltar para aquela roupinha. Agora, tem um lado B que não depende, talvez, muito de vocês, né? Mas é alguma coisa que acompanha a gravidez, que é a quantidade de exames e consultas. Isso incomoda também, não? A mim incomodava bastante. Bastante? É. Eu não sei se é porque eu já ficava tensa. Eu quero que dê tudo certinho. Vai dar tudo certinho, o neném vai ser perfeitinho, nós vamos ver as 2 mãozinhas, os 2 pezinhos. Já sofre um pouco por antecedência. O médico vai falar que o coraçãozinho dele tá bonitinho, tá batendo, tranquilo. Então, essa quantidade de ultrassons, exames de sangue, para saber o resultado positivo, tudo certinho, isso já me deixava nervosa. Claro que no final a gente via, estava tudo certinho, mas sofrer por antecipação, isso daí, esse estresse eu passei. No meu caso, duplamente nervosa, né? Porque já com um resultado de B negativo, né? O que acontece com a maioria das mulheres que têm sangue B negativo? Elas sofrem abortos espontâneos, né? Porque o próprio organismo dela rejeita. expulsa. Então aí eu tinha que fazer o exame de 15 em 15 dias. Às vezes até menos, porque tinha que observar bastante. E tinha o outro agravante, né? Que corre o risco de má formação, dele nascer sem cérebro. É verdade. Então isso aí tudo foi me passado logo assim, no início. Desde o exame que eu fiz lá pré-nupcial. Já foi falando. Gente, aquilo... Eu acho que eu demorei tanto tempo para engravidar exatamente por causa dessa preocupação. Então, Nilda, esse medo, essa preocupação é um lado B também, né? Que independe muito de vocês, né? Por um lado, eu queria muito ser mãe. Mas, por outro lado, eu adiava. A família começa sempre a cobrar, né? Desde quando você casa, a família começa a cobrar. Você tá namorando, Mas tem que casar. Você casa, que dia que vai ter filho? E aí começava a cobrar. Você vê que eu demorei 3 anos e meio, porque tinha uma certa apreensão. Imagino. Entendeu? Aquela apreensão que já foi me passada, que poderia do primeiro, poderia abortar, poderia nascer sem o cérebro. E eu preocupadíssima, sem saber o que fazer. Se precisar de uma transfusão, no meu caso, teria que ser o sangue B negativo, igual o meu, que não recebe de outro. Não é muito fácil. Então, assim, foi toda uma situação complicada. E quando eu engravidei, e aí foi desse jeito que eu estou te falando, eu tinha que fazer controle, estava com uma viagem marcada de férias. Porque, na verdade, a gente começou a tentar e, assim, esquecemos, relaxamos, porque eu estava muito tensa, não conseguia engravidar. E aí o médico falou assim, é porque você está muito ansiosa. Vai ter que parar, esquecer isso, porque senão não vai conseguir. E eu fui tentando, assim, tipo 1 ano. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu ficar tranquila. Marquei viagem de férias. Quando eu marquei viagem de férias, tudo certo, já começando a pagar pacote, aí vi que aconteceu um atraso. Aí eu falei, gente, engraçado. Já ia tomar um remédio por conta própria, inclusive. E aí resolvi fazer o exame pelo sim e pelo não. Quando fui fazer... Constatou. E eu tive que cancelar, eu falei com o médico assim, mas eu estou com a viagem marcada para tirar férias, vou para a praia, não posso. Ele olhou bem assim para mim e falou assim, infelizmente não, a sua gravidez vai ter que ter um acompanhamento assim, de muito perto, e você não pode sair daqui.
Plano B. Plano B. Lado B da gravidez. Casa. Mas é um lado de B molho. bom. É, um lado B bom. O lado B. Porque Tava tinha todo um grávida. cuidado, né? Ainda bem que você detectou aí eu ali no momento. saí de lá feliz, meio pateta, assim, meio boba, com aquele exame na mão lá com o resultado, Muda sabia tudo, se né? ria, se chorar. Pra você ter uma noção, eu saí tão desorientada que foi na Afonso Pena, lá no alto da Afonso Pena, eu tinha que arrumar um ônibus, uma condição para ir embora, eu saí andando. Sabe quando você não consegue imaginar onde é que é o ponto do ônibus, não consegue pensar em nada? Peguei aquele exame, saía na rua, fui andando. É porque juntou uma série de expectativas, Com né? certeza. A questão da gravidez de risco, É. né? A tentativa de engravidar, né? Isso também eu passei um pouco também. Não sei se é o lado B da gravidez, mas como eu tinha a dificuldade para engravidar, né? Já eram quase 4 anos de casamento e a gente não conseguia engravidar. Depois de uma série de fatores, depois que a gente descansou e falou, pronto, relaxou, não tem jeito, então vamos seguir a vida, vamos tentar adotar, fazer alguma outra coisa. Aí veio a gravidez, né? Inesperada, mas muito desejada. Né? A gravidez correu tudo bem até determinado período, que tem o meu lado B também. Depois de 34 semanas eu tive um lado B muito sério, mas que deu tudo certo, graças a Deus. Mas é uma série de expectativas, por isso que a gente, né, fica nesse estresse. Agora, eu gosto de falar dos lados B também, de que não dependem de vocês. E acho que é muito comum todo mundo que encontra uma mulher grávida tem um palpite para dar. Tem uma receitinha para falar, tem uma orientação. Isso incomoda? Ou ajuda? Ou os dois? Eu acho que incomoda. Eu acho que incomoda. Por exemplo, na minha primeira gravidez, a segunda, deu tudo certo, tranquilo, nascendo perfeito. Mas na minha terceira gravidez, que foi de gemelar, foi muito ruim, porque no início da gravidez eu já descobri que ele tinha problema. Então, aí a gente escondeu, meu marido, a gente não quis contar pra ninguém, só minha mãe que ficou sabendo. E a gente sofreu muito, sabe? Até na hora dele nascer. E fazia ultrassom, aí o médico viu uma coisa, só que na verdade, quando nasceu, a gente viu que não era nada que o médico via, sabe? E aí a gente foi juntando tudo que Deus falava, né, pra gente, e aí no final a gente constatou que Deus estava certo. Mas as pessoas sempre vinham dar um palpitinho. Sempre vinham. Mas eu não gosto. Por quê? Porque, por exemplo, a minha experiência é uma. Eu tive 3 filhos. Já não era o seu 4 primeiro filhos. bebê, né? Não era. Então, eu tenho muito cuidado. Eu pondero muito se eu tiver com uma grávida conversando para falar um tipo de coisa. Porque, para mim, é uma experiência. Né? Deus permite chegar até um ponto comigo. E com ela e com a outra é diferente. É verdade. Deus trata cada um de uma forma. Então, eu tenho cuidado. Muitos palpites para você também? Cíntia? Não muitos, né? Orientações, né? Sugestões. Mas a mamãe, a sogra, a cunhada? Justo. Tentava pegar um pouquinho de cada coisa. Eu não me estressava muito com isso, não. Isso realmente... Mesmo porque eu lia muito, eu procurava saber muito, conversava com o médico. Então, assim, os palpiteiros não me incomodavam muito, não. Né? E mesmo porque eles falavam mais pelo meu bem mesmo. Né? Vou tentar ajudar, embora e cada época vai acontecendo uma coisa, a avó falava uma coisa, a mãe fala outra, a amiga, que já é mais recente, assim é diferente. Não, mas isso não me incomodava. Mas